Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fute Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma breve análise do que aconteceu na rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos Ceará e Fortaleza em campo na noite de ontem. O Ceará acabou derrotado pelo Bahia dentro de casa, jogando no Castelão. Resultado muito ruim para a sequência do Ceará. O Ceará já vem numa crise, né? Numa meia crise aí nos últimos jogos e acabou sendo derrotado para complicar ainda mais a sua situação. Nós vamos comentar sobre esse jogo e também vamos comentar bastante sobre o empate do Fortaleza contra o Atlético Goianiense, jogo lá em Goiânia. O Fortaleza consegue chegar aí a 10 pontos nesse início de campeonato, um ótimo início do técnico Vojvoda na temporada, né, no Campeonato Brasileiro também. Nós vamos destrinchar um pouco do que foi esse jogo ontem pelo Campeonato Brasileiro. Então solta a vinheta que está começando mais um vídeo. Meus amigos, não tá nada fácil a vida do Ceará, né? O Ceará vem aí numa sequência bem ruim na temporada 2021. O time acabou eliminado do campeonato da Copa do Nordeste, né? Eliminado não, perdeu a final pro Bahia, pro mesmo Bahia que venceu ele ontem. Perdeu também a final do Cearense, foi eliminado da Sul-Americana, eliminado da Copa do Brasil pelo maior rival. Então, o momento é de crise realmente na equipe do Ceará, né? O técnico Guto Ferreira já vem bem cobrado. E ontem, para piorar, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Ontem, para piorar ainda mais, o Ceará teve outro revés, dessa vez dentro de casa, para a equipe do Bahia. Aí eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões desse jogo, né? Para começar, eu tenho que dizer, o Ceará entrou muito bem no jogo, me surpreendeu a forma como o Ceará atuou, pelo menos no início da partida ontem, os primeiros 20, 25 minutos ali. O time do Ceará teve mais posse de bola que o Bahia, conseguiu ser organizado. Gostei muito da participação efetiva do trio de ataque, né? O trio de ataque que contou com o retorno do atacante colombiano Steven Mendonça. Iniciou bem no jogo, ele junto com o Lima e com o Saulo também, movimentando muito ali, confundindo a defesa do Bahia. E aí o Ceará conseguiu um primeiro gol do jogo, né? O gol do Saulo, jogador que tem por características as arrancadas em velocidade, joga também pelo lado do campo, pelos lados do campo, né? E aí ele arrancou ontem na frente do zagueiro do Bahia, conseguiu chegar inteiro lá na frente do goleiro e marcar o primeiro gol. Naquela altura, um gol importantíssimo para o Ceará. O Ceará evoluía, mostrava uma evolução e conseguia concluir essa evolução em gols, né? Então era algo que estava deixando o Ceará muito bem na partida. O Bahia mal, não conseguia aproveitar as chances de contra-ataque, né? Criou uma ou outra oportunidade ali antes do gol do Ceará, mas nada que levasse tanto perigo. E aí o Ceará teve, durante essa primeira parte do primeiro tempo, né? Teve um controle do jogo, teve um controle das ações, não permitiu que o Bahia levasse muito perigo ao gol do goleiro Vinícius, né? Que ontem substituiu o Richard com Covid-19. João Ricardo, que é o reserva imediato do Richard, fez uma cirurgia na mão. Então, o terceiro goleiro, que é o garoto Vinícius Machado, teve que assumir a titularidade no jogo de ontem. E aí o Ceará não permitiu que o Bahia levasse tanto perigo ao gol do Vinícius. Até que um certo momento, né, o árbitro acabou marcando um pênalti. O árbitro não, né? O VAR acabou vendo um possível lance de pênalti. O árbitro foi à beira do campo revisar e acabou marcando, né? Na minha opinião, não houve o pênalti, né? Porque eu já até falei sobre isso aqui no canal, né? Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no nosso primeiro vídeo, quando o árbitro do jogo Atlético Mineiro e Fortaleza acabou marcando um pênalti em cima do Hulk. Porque na minha visão, o VAR tem que ver o lance das duas formas. Tem que ver o lance na velocidade normal, né? No que aconteceu. E na câmera lenta. A câmera lenta serve para pegar, né, algum tipo de ação faltosa que possa ter acontecido. Um empurrão, um puxão, algum pontapé, algo desse tipo que possa causar uma ação faltosa, né? Mas o lance também tem que ser revisto da forma da velocidade normal. Por quê? Porque também vai variar a intensidade dessa jogada. E na minha visão, ontem o Gabriel Dias não encostou no jogador do Bahia, né? Não puxou ele de forma intensa o suficiente para derrubá-lo e impedir que ele prosseguisse a jogada. Na minha visão, um pênalti equivocado, marcado para o Bahia, né? É claro que também é uma opinião minha, né? Não é nenhuma verdade, até porque questão de pênaltis também é algo que varia bastante as opiniões, né? Para uns a jogada pode ter sido um pouco mais intensa, impedido que o jogador do Bahia chegasse na bola, né?
E aí o árbitro acabou marcando esse pênalti até o momento que o Ceará era muito superior ao Bahia no jogo, né? O Bahia criava pouco, o Bahia ficava pouco com a bola. E, inclusive é uma característica que foge do estilo do Guto Ferreira, né? O Guto Ferreira propõe um jogo mais reativo, mais proativo, onde o time fica recuado e procura jogadas no contra-ataque. E ontem foi um pouco diferente, né? O Bahia acabou tendo que correr mais atrás do Ceará do que o Ceará correr atrás do Bahia. E aí até esse momento o jogo estava muito bom pro Ceará, né? Aí o Gilberto foi lá e converteu a cobrança de pênalti, empatou o jogo, botou o Bahia novamente no jogo, deu um novo ânimo para a equipe baiana e não demorou nada, né? O Ceará novamente sentiu o baque, não conseguiu reagir e em menos de 5 minutos acabou tomando a virada, né? O Bahia empatou o jogo aos 31 do primeiro tempo. Aos 35, o Gilberto, na jogada de contra-ataque, foi lá e guardou o segundo dele no jogo, botando o Bahia na frente. É o gol que, né, posteriormente deu a vitória à equipe do Bahia. Então, o que é que eu pude observar? O Ceará, podemos dividir o primeiro tempo em duas partes, né? Nós geralmente fazemos as análises em primeiro e segundo tempo, mas aí eu vou fazer um subtema dentro do primeiro tempo, né? O antes do gol do Bahia e o depois. O antes estava top. O Ceará estava jogando muito bem. O Ceará esteve com mais posse de bola, como eu falei. Foi um time bem ofensivo, uma movimentação muito positiva lá no ataque do Mendonça, do Lima, do Saulo, muitas vezes invertendo as posições, fazendo umas triangulações bem interessantes. E aí, o depois do gol do Bahia é que não é tão bom, né? O Ceará novamente cai muito de rendimento, uma queda brusca mesmo, assim como aconteceu no segundo tempo do jogo da Chapecoense. O Ceará caiu muito mesmo de rendimento, não conseguiu nem igualar a atuação do primeiro tempo e acabou não conseguindo levar perigo ao Bahia, mesmo perdendo. E aí, né, no segundo tempo tivemos mais um lance polêmico. Na minha visão, ontem o árbitro Marcelo de Lima Henrique foi muito mal, né? Ele acabou invertendo algumas marcações, acabou se confundindo um pouco. E aí, o lance mais bizarro, sinceramente, eu não vi isso na minha vida, né? Pelo menos não até ontem. Que foi o lance seguinte, né? Descrever. O Ceará veio ao ataque. Dentro da área, o Jorginho pegou a bola, tocou pro Gabriel Dias e acaba sendo derrubado, né? Algo que não aconteceu. Foi meio que uma simulação do Jorginho, né? Houve um choque, mas um choque de jogo dentro da área. E aí, na sequência do passe, o Gabriel Dias, lateral direito do Ceará, recebe a bola em posição legal, faz o drible e marca o gol. O árbitro não valida o gol, marca o pênalti de forma equivocada, né, um erro, porque se ele não dá o pênalti, que realmente não houve, o Ceará teria empatado o jogo. E aí o Gabriel Dias faz o gol e o árbitro o VAR acaba indicando ao árbitro do jogo, Marcelo de Lima Henrique, que vá à beira do gramado para rever o lance, né? E aí o árbitro acaba desmarcando o pênalti e dando bola ao chão pro Bahia. Ou seja, o Ceará foi prejudicado de uma forma muito bizarra nesse jogo. Então é algo que realmente eu não tenho nem palavras para descrever, né? Foi algo realmente bizonho mesmo que fez o juiz da partida. Acabou prejudicando muito o Ceará. Um empate naquela altura, mais ou menos com 22, 23 minutos ali da segunda etapa, se eu não me engano, deixaria o Ceará mais tranquilo no jogo, né? Poderia até proporcionar o Ceará um pouco mais ofensivo, quem sabe buscar uma virada, né? Então, acabou muito prejudicado o Ceará. Mas além desse prejuízo, o Ceará também fez uma partida abaixo, né? O Ceará não pode manter essa instabilidade durante o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato onde você precisa estar em constante evolução. E o Ceará mostra evolução em alguns jogos, né? No início, no primeiro tempo, ali por 30 minutos, um time mais intenso e acaba caindo muito de rendimento. É algo que está prejudicando muito o Ceará nos últimos jogos e pode prejudicar ainda mais para os próximos. O Ceará precisa acordar, o Guto Ferreira vai se colocando numa situação realmente insustentável, né? Onde já existe uma pressão e o Ceará vai se colocando também numa situação difícil dentro da temporada. Tem 4 pontos, não é uma pontuação horrível, né? Para o início de Campeonato Brasileiro. 4 pontos em 4 jogos, mas poderia ser melhor, né? O time precisa evoluir, precisa mostrar mais dentro de campo para se recuperar nos próximos jogos. E para encerrar minha fala sobre o Ceará, né? Eu queria comentar um pouquinho também sobre a fala do Messias, né? Ao final do jogo, o zagueiro do Ceará acabou jogando muito a responsabilidade, né, da pressão que existe no Ceará
pra cima da imprensa. E aí eu já não concordo. Eu acho que o Messias, com todo respeito, o América é um time muito grande, é um time que constantemente joga a Série A, mas não é uma pressão como é no Ceará, né? O Messias pode estar acostumado com uma outra realidade que não é aqui, por exemplo, em Ceará e Fortaleza, existe uma pressão muito grande, né? Você precisa ter uma constância de trabalho maior do que em clubes que jogaram Série B ou clubes de outras partes do país, né? A torcida aqui é tolerância bem baixa para erros. Então eu acho que o Messias precisa rever um pouco que a pressão ela existe. E não é por parte apenas da imprensa, a pressão é por parte da torcida também. Claro que a torcida não está satisfeita com os resultados, quer ver uma evolução e o time precisa mostrar isso dentro de campo. É algo que o Guto precisa mudar, é algo que o Guto precisa rever, quem sabe até mudar um pouco a sua característica, botar um time mais ofensivo. Isso é algo que cabe a ele, mas que a gente precisa ver alguma evolução no time do Ceará de forma mais constante, isso é fato. Então, nós encerramos aqui a fala do Ceará com esse pequeno alerta, né? O alerta tá ligado na equipe do Ceará. Precisa melhorar, precisa evoluir para crescer dentro do campeonato. E aí, falando do outro jogo, né? O jogo do Fortaleza. O Fortaleza já vive uma situação contrária ao que vive o Ceará. O Fortaleza já está num momento bem melhor. Um momento em que a equipe evolui bastante dentro de campo, né? Mostra evolução com o trabalho do Vojvoda. E chega a 10 pontos em 4 jogos, que é uma pontuação extraordinária, né? Espetacular. O Fortaleza encarou a equipe do Atlético Goianiense fora de casa. O jogo foi lá no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. É o estádio onde o Atlético manda os seus jogos. E eu tenho que ser sincero, né? O Atlético é um time que eu gosto muito de ver jogar, né? É um time que não tem grandes investimentos, não tem uma folha salarial muito alta, jogadores com salário alto, mas é um time super organizado, os jogadores jogam muito bem. Os últimos trabalhos, né? Tanto você pegar o Wagner Mancini, fez um bom trabalho no Atlético, o técnico Jorginho esteve com um bom trabalho no Atlético, o Wagner saiu pro Corinthians, o Jorginho acabou pedindo para sair, né? De uma forma que a gente ainda não tem certeza do que foi. E o Eduardo Barroca agora começa também de uma forma muito boa no Atlético. O Atlético chegou a 7 pontos em 3 jogos, são 2 vitórias e um empate. E recebeu o Fortaleza, líder do campeonato. O Fortaleza muito bem, bateu equipes como Atlético Mineiro, Internacional, venceu o Sport, que é um time muito chato de se enfrentar. O Sport, inclusive, ontem ganhou do Grêmio, né, jogando em casa. E aí dá mais méritos ainda a esse início de campeonato do Fortaleza. E aí o que é que eu pude notar? Eu pude notar novamente o Fortaleza muito bem, um Fortaleza organizado, um Fortaleza que teve o controle, pelo menos em certos momentos, né? Que é muito complicado você tirar pontos do Atlético Goianiense lá dentro. E eu gostei muito da postura que o Fortaleza assumiu. O Fortaleza soube se defender, soube sofrer quando não teve a bola. Quando o Atlético impôs algum tipo de pressão, uma certa intensidade no jogo, o Fortaleza se entendeu muito bem com isso. O esquema defensivo montado pelo Vojvoda funcionou, na minha opinião, 100%. Tanto que o time tomou pouco, não tomou gol, né? Na verdade, tomou poucos gols no campeonato até agora, só 2. E no jogo de ontem acabou que não tomando, né? Mais uma vez, Tite e Marcelo Benevenuto muito bem. O Tinga também muito bem, inclusive quase fez o gol, né? E um jogo que mostrou dois times bem parelhos, né, no campeonato. Dois times que, inclusive o Wellington Paulista comentou isso na saída para o intervalo, né? O time do Fortaleza é muito parecido com o Atlético Goianiense. São times que jogam de uma forma parecida, times que têm uma intensidade de jogo e têm uma intensidade também no campo defensivo, né? Você vê que o Fortaleza ontem, quando tinha a bola na defesa, o Atlético fazia a pressão, marcação-pressão, e da mesma forma o contrário. O Atlético tinha a bola na defesa, o Fortaleza fazia marcação-pressão. Então foi um jogo mais estratégico do que técnico, né? Onde a parte técnica não prevaleceu tanto, né? Claro, jogadores melhores tecnicamente sempre fazem a diferença, mas ontem isso não aconteceu. É o João Paulo, que é o grande nome do Atlético Goianiense nesse início de temporada, o camisa 10, junto com o Natanael, fizeram um bom jogo, mas não fizeram tanta diferença assim, né, como fez a questão do esquema tático montado pelo Barroca. Do mesmo jeito Fortaleza, né? Jogadores como o Pikachu, o Wellington Paulista, o David que entrou no segundo tempo, acabaram não tendo grandes atuações individuais, porque prevaleceu exatamente a questão do coletivo, né, da tática montada pelo treinador da equipe do Fortaleza. E aí foi um jogo sem grandes oportunidades de gol, né? O Fortaleza criou a melhor do primeiro tempo com o chute do Tinga, rasteirinho, o Fernando Miguel fez uma grande defesa.
Mais uma vez ressalto, né, a boa atuação da dupla de zaga. O Benevenuto e o Tite estiveram muito bem dentro de campo. Os dois vêm se entendendo, vêm se entrosando cada vez mais. E ele até alterou, né, a equipe. Ele não entrou com 3 jogadores ali de zaga. Ele entrou com os 2 zagueiros e 2 laterais. Botou o Carlinhos na esquerda e jogou com o Tinga na direita. E a dupla de zaga ficou com o Benevenuto e com o Tite. Então, mais uma vez, um jogo bem estratégico da equipe do Fortaleza, um ponto importantíssimo para a sequência do campeonato. Eu posso dizer que eu aprovo bastante. Eu acho que poderia ter aproveitado mais algumas chances no contra-ataque, né? Teve chances, inclusive, de gol no segundo tempo também. O Atlético, em determinados momentos, como eu disse, foi para cima. O Fortaleza soube sofrer e poderia ter aproveitado uma ou outra oportunidade de contra-ataque, quem sabe fazer o golzinho da vitória. Mas o empate sai de bom tamanho, né? Por todo, não só pelo jogo, né? Que o empate fora de casa, o Campeonato Brasileiro é sempre bom você pontuar fora de casa. E não só por isso, mas também pelo contexto que o Fortaleza se encontra. O time venceu as 3 primeiras, né? Venceu 2 em casa e venceu uma fora. E aí permanece naquele estilo e tal e tudo mais. E aí o campeonato permite que você consiga pontuar de vez em quando fora de casa e se isso seja um bom resultado. E na minha visão foi um bom resultado. Um pontinho aí, o Fortaleza chega a 10 pontos. É algo, uma pontuação muito boa na competição. Ano passado o Fortaleza terminou com 41, né, no campeonato. Então já fez aí 10. É um bom início, um início promissor de trabalho. Cabe aí à equipe, aos jogadores e claro, ao técnico Vojvoda também manter essa sequência, né? O time permanecer pontuando, claro, não vai vencer todas. Claro, também não vai pontuar em todos os jogos. Então o time tem que saber lidar com as turbulações que vai vir, porque todas as equipes passam por isso durante o campeonato. Então, são 38 rodadas, né? Eu sempre falo aqui da Série C, né? Que não é um campeonato de tiro curto, mas também não é um campeonato longo. Então, o Brasileirão tem praticamente 20 rodadas a mais que a Série C, né? Fora se você não se classificar, claro, contando que você não se classifique para a segunda fase do Brasileirão Série C. Mas são muitos jogos, né? Você não vai ganhar todos, né? O próprio Flamengo, que foi o campeão do ano passado, viveu momentos super turbulentos durante a competição. Teve que trocar de técnico 2 vezes durante o campeonato. Algo que não é possível, né, nesse Brasileirão. Cada time só pode fazer uma troca durante a competição. Então cabe ao Fortaleza saber lidar com os momentos, né? Os resultados às vezes não vão acontecer. E o time, na minha visão, bem preparado, tem tudo para fazer um grande ano a equipe do Tricolor. Então essa é a minha visão, né? Os próximos jogos das equipes, né? O Fortaleza vai encarar o Fluminense na Arena Castelão no domingo, às 6h15 da tarde. Enquanto o Ceará vai visitar o Internacional fora de casa também no domingo, às 4 da tarde. Então, os dois times têm jogos complicados pela frente, mas que são jogos que dá para conquistar pontos importantes pro decorrer da temporada. Agora a gente vai pro craque da rodada, né? Sempre tem, a gente sempre elege aqui um jogador. E o escolhido da vez foi o volante Ederson do Fortaleza, né? Foi uma rodada realmente bem difícil de escolher, porque não tivemos assim grandes destaques individuais nem em Ceará nem em Fortaleza. Mas para mim o Ederson foi eleito e eu explico por quê. Eu acho que o jogador teve uma boa atuação, tanto defensiva quanto ofensiva, auxiliou muito ali os jogadores de frente do Fortaleza na criação de jogadas e simplesmente foi perfeito, foi impecável na defesa, ajudou muito os laterais, ajudou muito a dupla de zaga. É um jogador que se movimenta muito, tem velocidade, tem um bom chute e vai se firmando cada vez mais como titular da equipe do Fortaleza, né? Foi simplesmente fundamental para o bom desempenho defensivo e também ofensivo, né? Ajudou muito nas criações de jogadas e, como eu disse, auxiliou muito também na questão defensiva, auxiliando ali a dupla de zaga e também os 2 laterais da equipe, certo, pessoal? Então, isso é tudo no vídeo de hoje, né? Eu convido a vocês a seguir as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, Fut Cearense TV. A gente coloca conteúdo lá sempre. Siga também a página Esquema Web Ceará no Facebook. Claro, se inscreva no nosso canal no YouTube também. Temos vídeos semanais, fazemos as análises. Estamos preparando outros tipos de conteúdo também para vocês. Em breve a gente vai fazer algumas enquetes no Instagram, né? Para saber qual a opinião de vocês. Vocês podem mandar sugestões também no nosso direct no Instagram. Tá lá Fut Cearense TV, né? @Fut Cearense TV. Você segue a gente, pode mandar sugestões, pode mandar conteúdo, tudo que você quiser que a gente fale aqui, você pode mandar. A gente vai analisar com todo carinho
e se possível, claro, a gente vai trazer aqui para vocês cada vez mais conteúdos. Então é isso no vídeo de hoje, pessoal. Agradeço a participação de todos, tanto aqui no YouTube como na página Esquema Web Ceará. Um grande abraço, um bom final de semana e até breve.